Vamos lá, então. Bom, pessoal, então mais uma vez, boa tarde. Nós estamos iniciando agora a nossa web conference sobre vontade e parapsiquismo. Meu nome é Laênio Losch e nós vamos estar aqui discutindo algumas ideias sobre a correlação entre o desenvolvimento da vontade pessoal e a aplicação disso no desenvolvimento do parapsiquismo. Segundo o professor Valdo, a vontade é considerada a principal força, o principal poder que a consciência pode ter. Então, a gente vê aí um ponto importante para o desenvolvimento de qualquer meta nossa, né, a aplicação e conseguir alcançar qualquer meta ou objetivo. Bom, nós estamos aqui pela segunda vez já da web conference, fazendo essa atividade diretamente da Expo Consciência, que é no shopping Cataratas JL, aqui em Foz do Iguaçu. Então estamos ao vivo do shopping, aproveitando também para aqui promover a Conscienciologia mais diretamente à comunidade de Foz do Iguaçu, quer dizer, bem próximo do público da comunidade. Então nós fazemos essa palestra daqui do shopping Cataratas JL para qualquer parte do mundo via internet, ok? Agradecer inicialmente também a presença de todos vocês, ou melhor dizendo, a presença online de todos vocês. E só um lembrete, vocês podem participar fazendo questionamentos, colocando depoimento de vocês a partir tanto do chat que vocês têm aí no canto esquerdo inferior do vídeo, tá? Ou também vocês podem fazer perguntas através da webcam. Quem tiver webcam pode também fazer as perguntas diretamente através do microfone e do vídeo, tá? O Rodolfo, que está aqui no nosso suporte técnico, vai passar para vocês a orientação por escrito de como participar via o chat ou via a questão da câmera, da webcam, tá? Bom, vontade e parapsiquismo. Para a gente poder iniciar essa palestra, nós vamos começar com a definição da vontade. O que vem a ser vontade, né? Esse é um ponto importante, um ponto de partida importante, uma vez que para que a gente possa compreendê-la mais e possa desenvolvê-la, quer dizer, dominar a nossa própria vontade, é importante então um entendimento, uma compreensão do que vem a ser, a sua definição. Bom, vocês estão vendo aí no slide que a vontade é a faculdade consciencial de realizar ou não certa ação a partir da decisão pessoal, considerando motivos racionais e emocionais. Então vamos compreender bem essa definição. A faculdade consciencial, quer dizer, intraconsciencial, o atributo da consciência de realizar ou não certa ação a partir de uma decisão. Então a vontade está envolvida a questão da decisão pessoal, considerando ou motivos racionais ou motivos emocionais. Vale lembrar aqui uma diferenciação que muitas vezes as pessoas confundem, a questão da vontade com desejo, tá? O desejo, ele é independente da vontade. Então muitas vezes as pessoas utilizam como sinônimo, né? Está com vontade de fazer tal coisa, mas às vezes a pessoa está com o desejo de fazer tal coisa. O desejo de comer determinado prato, o desejo de fazer determinada atividade, ou seja, o querer. Mas a vontade não se restringe a isso. Muitas vezes a vontade e o desejo, eles vão estar até em situação de conflito. Por exemplo, só para ilustrar essa condição, nós vamos voltar a falar aqui nesse exemplo. Uma pessoa, um tabagista que quer parar de fumar, ele pode ter o desejo de dar uma tragada no cigarro, mas pela sua vontade ele decide não fazer e ele não dá a tragada. Apesar então da vontade, do desejo estar empurrando ele para uma determinada ação, no caso de tragar um cigarro, né? A sua vontade, nesse caso, pode ser mais forte e ele justamente superar essa força intraconsciencial que é o desejo. E aí a gente vai começar a entender que muitas vezes a pessoa não consegue superar um determinado vício
Por quê? A sua vontade, ela é débil, ela é fraca. Então a gente vai poder discutir esse processo aqui também, tá? Então, vontade é a faculdade consciencial de realizar ou não, vejam só, pode estar tanto voltada para a pessoa agir, quanto a pessoa deixar de agir. Porque muitas vezes o problema da pessoa não é a ação, né, dela não fazer algo, é justamente ela ter que combater aquilo que ela tende, ou um comportamento que já é dela natural e que é nocivo, que é negativo. Então a pessoa vai ter que trabalhar nesse sentido. Também a gente vai ver os tipos de vontades relacionados com essas características, tá? Continuando aqui então, é importante nesse início a gente compreender o que envolve a vontade, né? Quais são os fatores, os fenômenos relacionados à vontade, para a gente entender o processo volitivo, tá? Primeira coisa da vontade, a primeira etapa é a intenção. A pessoa tem a intenção de fazer algo. A partir dessa intenção, ela vai fazer uma avaliação. Ela vai avaliar, por exemplo, os prós e os contras. Ela vai avaliar o que é mais vantajoso ou o que é mais prejudicial. Então ela vai ponderar. Isso colocando do ponto de vista mais racional. Afetivamente também pode funcionar dessa maneira. O que vai mudar são os critérios que a pessoa vai utilizar, tá? A partir então de um primeiro momento da intenção, e o segundo, a avaliação, ela então toma uma decisão, ela delibera, ela decide realmente fazer, e a partir daí ela então executa. Então o processo volitivo, ele vai contemplar essas 4 etapas: a intenção, ou seja, aquilo que se quer realizar ou aquilo que se quer evitar; a avaliação, onde eu vou considerar tanto os fatores favoráveis quanto os fatores desfavoráveis, as consequências positivas de uma determinada alternativa e as consequências negativas também dessa alternativa, e a partir daí eu vou decidir para então executar. Essas 4 etapas são importantes para a gente compreender mais a fundo como a vontade então vai estar atuando, ok? Lembrando, qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem fazer a pergunta que a gente vai tentar responder de imediato, tá? Continuando aqui então, nós chegamos, para a gente compreender o processo da vontade, é muito importante ver onde que ela está inserida. Nós falamos aqui na nossa definição que a vontade é um processo de faculdade intraconsciencial. E existem outras forças, então ela é a força que vai estar atuando por uma decisão da própria pessoa, que vai influir nos nossos comportamentos, né? Bom, dentro da nossa condição da vontade, outras forças vão estar influenciando também os nossos comportamentos. Por exemplo, a percepção. Uma série de faculdades intraconscienciais vão influir nisso. A percepção, que é uma outra faculdade intraconsciencial, né? A questão de captar, se a gente for mais específico, senso-percepção, né? Captar estímulos externos e a partir daí fazer a interpretação desses estímulos. A percepção, ela vai poder influenciar num determinado comportamento ou não, tá? Outro elemento, a condição da consciência. A consciência, não na acepção que nós colocamos dentro normalmente da Conscienciologia, como o princípio inteligente, né? Mas a consciência como a condição de estado de lucidez e estado de controle do próprio organismo. Por exemplo, eu estou consciente de que estou agora ministrando essa palestra aqui. E cada um que está participando está consciente do que está fazendo, participando dessa palestra. Agora, então isso é um dos elementos ou da função da consciência. Outro é justamente a decisão, quer dizer, vocês decidiram, e aí entra a vontade nisso, mas a consciência seria mais ampla. A consciência vai ter esse controle, ela vai
ministrar a própria pessoa. Então, vocês decidiram ligar o computador, acessar a internet e estar aqui participando dessa atividade. Então, tudo isso envolve a consciência e é um fator que vai influir no processo nosso da vontade. Outro fator muito claro também é a questão da emoção. A emoção, ela tem um peso muito grande nas nossas ações de uma forma geral. E a emoção, então, infelizmente, na maioria dos casos, acaba levando a pessoa a tomar decisões que muitas vezes ela depois se arrepende, considera inadequado determinado comportamento. Então a emoção é outro fator que vai influenciar muito na questão da vontade. Outro aspecto importante é o pensamento. Isso tudo, gente, então intraconsciencialmente falando. Aquilo que a gente pensa, todos esses fatores nós estamos destacando agora justamente porque isso tudo vai servir no contexto da vontade. Todos eles vão estar influenciando a vontade e a vontade também vai estar influenciando eles. Então é importante a gente ter essa noção para que a gente possa dominar mais ou controlar mais a vontade. E outro aspecto é a motivação. Aqui também, da mesma forma que nós colocamos no processo do desejo, que muitas vezes as pessoas confundem desejo com com vontade, muita gente também confunde a questão de motivação e vontade. Elas, na verdade, são bastante próximas, tá? Mas não são a mesma coisa. Então, motivação seria aquele estado subjetivo que predispõe a um determinado comportamento. Tá? A pessoa está motivada, ela tem aquele, e aí envolve também a questão do desejo, né? Mas é esse estado subjetivo que predispõe a um comportamento. Eu posso estar motivado para fazer algo e decidir não fazer, não é? Eu posso utilizar minha vontade justamente para não fazer aquilo. Então veja, motivação não é sinônimo de vontade, apesar do que a vontade vai influir na motivação e vice-versa. Então é importante a gente caracterizar tudo isso para ter um discernimento maior na nossa atuação. Tá? Ok? Até aqui? Está claro para todo mundo? Tá? Qualquer dúvida, então, por favor, vocês coloquem. Bom, continuando. Diante dessas forças que vão estar influenciando os nossos comportamentos, nós podemos classificá-las, e aí, pegando a teoria do campo de forças aplicada à vontade, em 3 tipos de forças, basicamente. Tá? As forças impulsionadoras são aquelas forças intraconscienciais que nos ajudam ou que nos impulsionam para agir de determinada maneira. Tá? Essas são chamadas, então, forças impulsionadoras. Então, por exemplo, o hábito. O hábito, ele pode ser uma força impulsionadora. Impulsionadora para uma determinada ação. Essa impulsionadora pode ser tanto negativa quanto positiva. Então, novamente, o caso do tabagista. Ele, muitos anos sendo fumante, ele já tem um hábito, ele já tem uma tendência, tá? Relacionada ao hábito de fumar. Então, para ele é muito mais difícil poder parar, devido a tanto tempo que ele já vem trabalhando nisso. Isso é uma força impulsionadora para algo que é negativo, né? Impulsiona a ele a parar, a não parar. Poderia também ser considerado, se a gente olhar por outro ângulo, na questão de parar, poderia ser considerado uma força restritiva. Ou seja, as forças restritivas são aquelas forças que dificultam a nossa ação, impedem a nossa ação, tá? Ou aquilo que a gente está querendo, o objetivo. Então veja, nós todos, para determinados objetivos, nós vamos ter tanto forças impulsionadoras quanto forças restritivas. As impulsionadoras ajudam a alcançar o objetivo. As restritivas dificultam alcançar o objetivo. Por que nós estamos falando isso? Porque, consciente dessa condição,
a pessoa pode traçar uma série de estratégias para poder chegar ao objetivo com maior eficácia. Vamos ainda clarear um pouco mais esse processo de força, tá? A pessoa, por exemplo, ela quer perder peso. Ela está bem acima do peso e ela então tem um desejo de estar com a sua saúde melhor, esteticamente está melhor, né? Com o emagrecimento ela poderia alcançar isso. Então esse desejo de melhorar a saúde, o desejo de melhorar esteticamente, isso é uma força impulsionadora para que ela possa, por exemplo, fazer exercício físico, tá? Contudo, ela não é muito chegada, ela não gosta muito de fazer exercícios físicos, tá? Ela tem uma certa preguiça, uma certa inércia, né, de estar parada e não conseguir começar a fazer exercício. Toda vez que ela começa, fica 1, 2, 3 semanas e para. Então veja, esse, no caso, é uma força restritiva. A preguiça, o sedentarismo, para que a pessoa faça o exercício físico, são forças restritivas. Agora, o desejo de melhorar a saúde, o desejo de ficar mais esteticamente mais adequada com o seu padrão de beleza, isso são forças impulsionadoras para o objetivo de fazer atividade física. E existem ainda as forças neutras, que nem ajudam nem atrapalham para alcançar aquele objetivo. Às vezes não tem uma relação direta para alcançar aqueles objetivos. De uma forma geral, nós podemos colocar também que os nossos trafores, ou seja, os traços forças, eles são forças impulsionadoras. Conforme o objetivo, você vai destacar determinados trafores seus. Por outro lado, nossos trafares vão ser forças restritivas, vão trazer dificuldades para realizar um determinado comportamento, tá? E as neutras nem ajudam nem atrapalham. Podem ser, por exemplo, traços, características da sua personalidade que nem naquele objetivo específico nem ajuda nem dificulta, tá? Ok? Bom, olha, nós estamos vendo aqui questão sobre distimia, isso sai um pouquinho aqui do nosso tema, tá? Ok? Aí já foi respondido aqui pelo Maurício. Para quem tiver interesse pode pesquisar aqui no site, ok? Bom, continuando então, pessoal. Aqui vocês observam o que nós chamamos do campo de forças, tá? No campo de forças, nós podemos fazer aqui, o que eu estava colocando para vocês, fazer uma representação gráfica do campo de forças, ou seja, do lado direito vocês estão vendo o objetivo, a representação do objetivo. Imagine então uma pessoa, vamos voltar naquele exemplo da pessoa que quer emagrecer, tá? Ela então tem esse objetivo. A pessoa está com sobrepeso, ela está bem acima do peso e ela quer emagrecer, por exemplo, 40 quilos. Bom, dentro disso vão ter forças que vão favorecer, que vão ajudar, tá? A ela alcançar esse objetivo, e vão ter forças que vão dificultar. Vamos pensar na seguinte estratégia. Essa pessoa então, ela procura auxílio profissional e ela estabelece algumas estratégias. Por exemplo, um conjunto de atividades físicas, como caminhadas semanais, exercícios aeróbicos de uma forma geral, já com todo um planejamento. Ela estabelece, isso seria uma linha de ação. Outra linha de ação seria a pessoa ter uma dieta balanceada, então ela vai ter um suporte de um nutricionista, onde ela vai ter que seguir à risca aquela dieta diária. E uma outra ação seria a atuação junto a aparelhos, a utilização de aparelhos para tirar a gordura localizada e outros aspectos. Então só aí nós temos 3 estratégias: atividades físicas, a questão de uma dieta balanceada e toda a parte de utilização de aparelhos específicos para que ela possa
para que possa ajudá-la. Bom, só que a pessoa então vai ter, para poder realizar realmente essas estratégias e chegar ao objetivo de perder 40 quilos, ela vai ter tanto forças que vão ajudá-la, quanto também forças que vão dificultá-la nesse objetivo. Então, fazendo uma síntese do que a gente falou antes, vão ter as forças impulsionadoras, referentes ao objetivo de perder 40 quilos, vão ter as forças restritivas, referentes ao objetivo de perder os 40 quilos, e as forças neutras, que não ajudam nem atrapalham. Mas para que a gente possa ter uma visão mais ampla das forças, tanto intraconsciencialmente falando, como eu dei mais os exemplos, e também extraconsciencialmente, vamos considerar então tanto uma quanto a outra. O que nós teríamos de forças impulsionadoras? Ou vamos começar, por exemplo, com as forças restritivas, melhor dizendo. A gente pode dividir essas forças restritivas em duas categorias, por sua vez. As intraconscienciais e as extraconscienciais, ou seja, fora da pessoa. Extraconsciencial, vamos dizer que todo mundo na casa dela, com quem ela convive, se alimenta muito mal, come muita gordura, consome muito açúcar, então tem uma dieta muito desregulada e com gorduras, com frituras, isso na casa dela. Então isso é uma força externa, que é do meio, é do ambiente, e restritiva, porque isso dificulta. Se ela tivesse convívio com pessoas que se preocupavam com uma alimentação mais adequada, que buscavam isso, ou que têm esse hábito, isso facilitaria para ela, mas não é o caso. Então, essa é uma força externa restritiva. Outra força externa restritiva é que até o local onde ela vai trabalhar, ela vai a pé, existem algumas lanchonetes e algumas propagandas na rua, por exemplo, de alimentos não muito saudáveis. E aquilo então sempre lhe dá uma certa tentação e um estímulo que acaba dificultando também o objetivo dela. Então, a publicidade, a propaganda, referente a algumas coisas que dificultariam ela de ter uma dieta, por exemplo, balanceada. Isso então são forças externas restritivas. Poderia se considerar também uma força externa restritiva, que a academia, para que ela possa fazer ginástica, é muito distante da casa dela, é muito longe, e ela então tem que ou pegar o carro, ou leva muito tempo a pé, e isso sempre acaba dando uma certa preguiça, uma certa dificuldade, né, de poder se dirigir à academia. Então tudo isso são fatores que a gente pode considerar como forças externas restritivas. Agora, forças internas restritivas, aquilo que nós já colocamos, vamos dizer que a pessoa, do ponto de vista do hábito, ela sempre teve uma alimentação que foi inadequada, foi acostumada com esse tipo de alimentação. Isso então cria um hábito que é ação sem esforço, né, para aquela tendência a comer daquela forma não muito adequada. Outra questão, vamos dizer que a pessoa sempre utilizou a comida como uma compensação emocional, tá? A pessoa utilizou a comida como uma compensação emocional. Então, qualquer frustração afetiva, qualquer frustração emocional, a pessoa corre para a questão da comida, né, para poder se sentir melhor, para poder se sentir mais reconfortada. E isso utiliza então como um critério de compensação, que também não é uma coisa positiva. Então vocês estão vendo que as emoções dessa pessoa, nesse contexto, dificultam ela a alcançar o objetivo, tá? Vamos ver agora as forças impulsionadoras da mesma forma. Forças impulsionadoras externas e forças impulsionadoras internas ou intraconscienciais, tá? Do ponto de vista externo, a pessoa, por exemplo, tem alguns colegas de trabalho que estão estimulando a ela esse objetivo, que convidam ela também para fazer ginástica juntos. Então, tem alguns amigos, quer dizer, tem um círculo social que é favorável
também a que ela possa alcançar o objetivo. Ela então hoje está convivendo com algumas pessoas, tem alguns colegas que são esportistas, então querem fazer atividade física, querem fazer atividades esportivas, isso tudo contribuindo para que ela faça então exercício físico, tá? Também tem outro grupo de colegas que gosta de uma alimentação mais balanceada, que gosta de comer legumes, verduras, quer dizer, tudo que tinha relação com a dieta que foi programada para ela. Então a pessoa pode se aproximar mais desses colegas para que isso esteja mais presente também nas suas relações sociais. Vamos dizer que ela começa a ler sobre o assunto, ter vários livros disponíveis sobre a questão de exercício ou de emagrecimento ou os aspectos psicológicos para a pessoa poder emagrecer. Então hoje, só a título de ilustração, tem livros específicos, inclusive do ponto de vista psicológico, como Pense Magro, para que a pessoa possa trabalhar as suas questões emocionais, as suas questões cognitivas relacionadas à perda de peso também, ou controle do peso. Isso então são forças externas. E forças internas? A vontade dela, ela vai utilizar a vontade, né? Considerando essas forças internas. O que poderia ser essas forças internas? É a condição de querer se apresentar melhor esteticamente, como nós falamos, né? Ela não gosta da forma como ela está, da aparência que ela está, né, com esse sobrepeso, então ela quer se sentir melhor. Isso influi diretamente na sua autoestima, né? Quer dizer, a partir da sua autoimagem, isso vai influir na sua autoestima. Então esse desejo de estar numa condição melhor é uma força intraconsciencial favorável, ou seja, impulsionadora, tá? Outra condição é a pessoa que ela já não aguenta mais, devido a uma série de complicações referentes à sua saúde, está nessa condição de sobrepeso. Então isso já está trazendo uma série de prejuízos, afetando o seu sono, afetando o seu desempenho profissional. Então isso tudo, esse desejo de querer sair dessa condição, também atua como uma força impulsionadora, tá? A partir então desse diagnóstico, a pessoa pode traçar uma série de estratégias, ok? Então é importante a gente ter isso aqui tudo para considerar. O Maurício está perguntando as questões biológicas, como a genética e alguma desordem hormonal entram como fatores extraconscienciais. Maurício, a gente poderia considerar nesse aspecto intraconsciencial também, tá? Englobando aí o holossoma, tudo que envolve o holossoma, a gente poderia considerar também intraconsciencial. Ou interna a pessoa, né? É claro que a consciência não é o seu soma, mas para ficar mais prático, diferenciando a questão externa e interna, tudo que englobar a questão do soma ou de qualquer outro veículo de manifestação, a gente pode considerar no ambiente interno, tá certo? Mais para facilitar aí a compreensão. Mas muito bem o seu questionamento. Fatores biológicos, então, seriam se a pessoa tem, por exemplo, uma tendência a engordar, né? Isso é uma força restritiva intraconsciencial ou intrassomática, se a gente for ser mais exato, né? Bem colocado, porque tem outras pessoas que não têm isso como dificuldade. Tem pessoas que podem comer de tudo e têm dificuldade até para o contrário, quer dizer, elas não conseguem engordar. Se elas vão fazer uma dieta para engordar e não para emagrecer, tá? Então, bem colocado aí o questionamento do Maurício. Dando continuidade aqui, então. Passamos uma aqui, vamos só retornar. A partir, então, do que a gente falou do campo de forças, vejam só, a gente pode ter uma aplicação direta no controle dos nossos pensenes. Se a pessoa começa a ter uma noção de todas essas forças, tanto externas quanto internas, uma consciência maior disso,
ela pode traçar estratégias, inclusive para controlar o seu padrão intensênico. Daqui a pouco a gente vai ver algumas técnicas relacionadas a isso, ok? Bom, a estratégia evolutiva. A vontade usada com inteligência, ao invés de contrapor-se diretamente às forças e funções intraconscienciais, busca dirigi-las rumo ao objetivo determinado. Vejam só que isso aqui é importantíssimo, agora já entrando um pouco no domínio da vontade. Vejam só, a vontade usada com inteligência, ao invés de contrapor-se diretamente às forças e funções intraconscienciais, busca dirigi-las rumo ao objetivo determinado. O que a gente quer dizer com isso? É muito mais inteligente, a partir do momento que você faz um diagnóstico dessas forças que estão atuando para um determinado objetivo ou contra um determinado objetivo, você, em vez de ir contra diretamente, você vai utilizar de estratégias que vão direcionar as forças para o objetivo que você quer alcançar, tá? Por exemplo, uma pessoa, se eu coloco para vocês assim, ó, não pense em um Fusca verde. Não pense em um Fusca verde. A maioria de vocês vai pensar no Fusca verde, tá? Mesmo que eu fale, não pense no Fusca verde, vocês vão justamente pensar no Fusca verde, ok? Então, o pensamento, ele tem determinadas regras de funcionamento. Uma pessoa, então, que quer parar de fumar, ela não pode ficar falando para ela, não vou fumar, não vou fumar, não vou fumar. Quando ela está fazendo isso, justamente ela está reforçando o desejo de fumar. Vejam só, ela está querendo fazer toda uma ação, colocando bastante empenho para poder parar, e a estratégia que ela faz, quando ela pensa, não vou fumar, é justamente reforçar o desejo de fumar, tá? Então, o que a gente tem que ver justamente é não se contrapor diretamente a essas forças, mas saber dirigi-las a favor do nosso objetivo, e a gente vai mostrar como fazer isso, tá? Dando continuidade. Opa, acho que a gente... Bom, aí, com base nisso, a gente pode entrar num conceito que é da vontade hábil e a vontade forte. Normalmente as pessoas entendem muito a ideia da força de vontade, tá? Então é esse caso que eu falei para vocês. A pessoa vai querer utilizar a força de vontade para combater o seu tabagismo, para ela poder parar de fumar. Então ela vai diretamente ao desejo dela de fumar. Nisso, ela vai utilizar a força de vontade. O que nós vamos propor aqui é justamente a pessoa utilizar a vontade hábil, que é a vontade inteligente, que é relacionada à estratégia que nós colocamos ainda há pouco. Vamos fazer uma diferença aqui para ficar mais claro o que é a vontade forte, ou a força de vontade, e o que é a vontade hábil, tá? A vontade forte. Imaginem, por exemplo, que a gente está num estacionamento e tem uma caminhonete. Pela força de vontade, eu tenho uma meta, tá? De deslocar essa caminhonete por 2 metros. Eu vou deslocar essa caminhonete em 2 metros. Se eu fosse utilizar, fazendo uma analogia, a força de vontade, eu poderia simplesmente empurrar essa caminhonete, tá? Eu vou e empurro, eu mesmo diretamente, eu empurro a caminhonete por 2 metros. Eu vou despender muita força, muita energia, mas eu vou alcançar o meu objetivo. Isso seria analogamente a força de vontade. Agora, pela vontade hábil, o que eu faria para alcançar esse objetivo de deslocar essa caminhonete num espaço de 2 metros? Eu simplesmente pegaria a chave, ligaria na ignição e andaria com a caminhonete 2 metros. Ou seja, a força que eu tive que despender foi a força de colocar a chave na ignição e dar a partida. E eu alcancei da mesma forma o objetivo, como se eu tivesse empurrado, ou estivesse fora da caminhonete e empurrado essa caminhonete por um espaço de 2 metros. Vejam,
Essa forma de ligar a chave na ignição é a vontade hábil, é a vontade inteligente. Muitas pessoas têm dificuldade de ter o domínio da vontade porque justamente fica só concentrado na força de vontade. A pessoa vai contra as forças, em vez de utilizar as outras forças como desejos, emoções, pensamento, a favor ou estrategicamente de uma forma que tenha muito menos atrito. Então é isso que a gente quer passar para vocês, utilizar a vontade hábil e não simplesmente a força de vontade. É claro que a força de vontade é importante. A partir do momento que você vai desenvolvendo a inteligência em relação à vontade, você inevitavelmente vai desenvolvendo a força de vontade também, ok? Então, aqui o Sérgio está complementando, quem não trabalha com a cabeça, trabalha com as mãos. Quer dizer, a gente pode sintetizar muito bem isso aí. É isso mesmo, Sérgio. A pessoa muitas vezes então utiliza a sua manifestação braçal e não através da cabeça, tá? Então vocês estão vendo que estratégia? Isso faz parte do autodomínio, tá? Bom, em relação então, eu só não comentei aqui com vocês, só retornar aqui o slide. Em relação aqui então à vontade, ela também tem 3 processos importantes que a gente tem que considerar no estudo da vontade. A estimulação, tá? O que estimula isso relacionado ao comportamento, né? A vontade ela vai estimular o comportamento, ela vai regular o comportamento, ou seja, manter ou não o comportamento, e ela vai dar a direção do comportamento, tá? Então, na utilização da vontade hábil, nós vamos considerar esses 3 aspectos, tanto o dar a partida, que é a estimulação, a regulação dele e a direção do comportamento. Quer dizer, o meu comportamento ele está direcionado para onde, tá? Então nós vamos utilizar dessas 3 opções. Então, nós vamos considerar aqui, de acordo com a direção, nós podemos classificar 2 tipos de vontade. Agora isso vai ficar mais claro para todos vocês, tá? Quando a vontade ela vai contra um impulso, por exemplo, ou uma força que ela tem que segurar, tá? Nós vamos chamar isso de vontade contencional. Por exemplo, a situação da compulsão. A compulsão é quando a pessoa ela tem um impulso, uma força, né, que leva ela a agir, mesmo ela sabendo que aquilo é errado, mas ela não consegue resistir, tá? Por exemplo, isso se manifesta em situações como transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem uma compulsão por limpeza. Ela sabe que está tudo limpo, mas ela não consegue resistir àquilo. Ou uma condição, por exemplo, de cleptomania. A pessoa tem aquela tendência a realizar um furto, mesmo ela sabendo que aquilo é errado, mesmo ela sabendo que aquilo não é necessário para ela, que ela poderia comprar, e muitas vezes é um artigo sem valor, tá? Tem mais um valor muito pequeno, mas mesmo assim ela não consegue evitar. E ela depois sofre com isso, se sente culpada, mas ela não consegue resistir. Então isso é uma questão da compulsão. Vejam só, na compulsão, tanto o transtorno obsessivo compulsivo, ou um processo de mania, ou da cleptomania, ou outros mais, a vontade da pessoa ela é mais fraca do que essa força interna, tá? Então, a força interna que não está de acordo com a vontade dela é muito mais forte. Vocês começam a entender, então, só para a gente mais uma vez para reforçar aí do ponto de vista didático, como nós temos dentro de nós uma série de forças que não dependem da nossa vontade. E essas forças são tanto positivas quanto negativas. Negativas como é o caso da compulsão. Uma outra situação também que ilustra essa condição é da impulsividade. Por exemplo, a pessoa, ela fala uma coisa, vocês já devem ter visto isso, né? Aquela pessoa que fala as coisas e depois pensa. Fala primeiro e depois pensa. E depois então se arrepende, né?
Ela de repente estava numa discussão, aí vem aquilo e fala, ela coloca para fora e depois ela vê que não deveria ter feito aquilo, não deveria ter agido daquela maneira, não deveria ter respondido daquela forma. É a situação da pessoa impulsiva. A pessoa ela age sem pensar, tá? Essa é a questão da impulsividade. Então vocês estão vendo que há uma diferença entre a compulsão e a impulsividade. Na compulsão, a pessoa tem tempo, ela sabe que aquilo é errado, ela tem consciência do processo, mas ela não consegue resistir, tá? Na impulsividade, a pessoa nem pensa, ela simplesmente parte para a ação. Quando ela vê, ela já agiu, ela já tomou uma decisão inadequada, ela já emitiu um comportamento inapropriado, ela já falou algo impróprio. Isso é o processo da impulsão. Então, essas duas condições, quer dizer, tem dois tipos específicos de força, é importante a pessoa agir com a vontade. E aí, como é uma vontade que vai conter essas forças, nós chamamos isso de vontade contencional, tá? Vontade contencional. É a vontade que vai conter esse processo. Bom, o Maurício está perguntando qual a diferença entre vontade contencional e uma repressão. Veja só, Maurício, a rigor, quando você utiliza vontade para conter, é um tipo de repressão, mas não a repressão patológica que nós conhecemos normalmente, até como mecanismo de defesa. Na repressão a que acredito você esteja se referindo, que é a patológica, a pessoa faz uma contenção independente da vontade dela, tá? Não é ela que está decidindo fazer aquela contenção, e muitas vezes essa contenção é para algo que seria até positivo e não negativo, tá? Então ela está reprimida e ela não consegue tirar essa repressão, pelo menos de cara. Diferente da vontade, quer dizer, a vontade, você está decidindo, você tem controle do processo. Na repressão, não. A pessoa está reprimida, ela está com um processo de repressão, não foge da escolha dela, foge do controle dela, tá? Então, a gente daí já tem um critério para diferenciar muito. A vontade é por uma decisão, como a gente viu na nossa definição. Agora, a repressão não, ok? Mas excelente a sua pergunta para fazer justamente essa diferenciação, tá? O Fábio José faz uma pergunta que é mais importante detectar primeiro as forças restritivas para se chegar a um objetivo? Não, Fábio, você tem que identificar os dois tipos de força, porque você vai traçar estratégias tanto das forças impulsionadoras quanto pelas forças restritivas. A gente vai ver aqui algumas estratégias nesse sentido também, tá? Então é fundamental você considerar as duas categorias de forças, porque pelas restritivas você vai ver o que está impedindo você de alcançar um determinado objetivo. Então você vai tratar estratégias para minimizar ou eliminar esses bloqueios, esses obstáculos. E as forças impulsionadoras, você vai traçar estratégias para reforçar essas forças, tá ok? Bom, continuando, então nós temos uma outra pergunta aqui. Nós estamos também com a participação aqui de pessoas aqui diretamente no shopping. Então a pergunta da Sônia é: qual trafar a ser trabalhado no caso da impulsividade? Veja só, a impulsividade, ela já é um trafar, tá? A impulsividade o que leva à impulsividade são uma série de fatores aí conjugados. Um deles, a predominância das emoções, tá? Uma pessoa que ainda está muito sujeita à impulsividade, a emoção está muito forte. Então as emoções preponderam nas suas ações. O que a pessoa precisa é aprender a ter a racionalidade sendo preponderante. Quer dizer, a reflexão. Isso é uma criação de hábito, tá? Então, uma das coisas que ajuda muito é a pessoa começar a ver quais são os fatores desencadeantes da impulsividade. Por exemplo, aquela situação que eu comentei onde a pessoa fala sem pensar.
ela é ríspida, ela é rigorosa, ou ela chega a ser até grossa no contato com outras pessoas em função da sua impulsividade, né? Alguma coisa que irrita ela numa discussão, ela acaba perdendo o controle, fala num tom mais alto, fala algumas coisas que depois se arrepende. Então, o que pode ajudar? Ela começar a identificar os deflagradores. Então, o que deflagra aquele comportamento? Tá? O que é o fator desencadeante daquele comportamento? Ela vai ver que vai ter um determinado padrão. Se for, por exemplo, isso dela falar o que sem pensar, ela começa então a fazer um levantamento de todas as vezes que isso ocorreu, o que levou a ela a agir dessa maneira. Alguém tocou num assunto que mexe com ela, que deixa ela irritada, por exemplo, algum comportamento de outras pessoas que ela fica indignada. Então ela teria que levantar justamente os fatores desencadeantes para que numa situação similar, tá? Numa situação similar, ela possa, uma vez já estando consciente que eles vão aparecer, na hora que eles surgirem, ela não ter aquele comportamento. Porque muitas vezes isso acontece porque a pessoa pega de surpresa. Se você já sabe de antemão quais são os fatores desencadeantes, você vai evitar. Por exemplo, a pessoa vai numa reunião e toda vez na reunião com aquelas pessoas ela briga com todo mundo. Ora, se ela está indo para uma reunião novamente com aquelas pessoas, ela já vai com aquele pensamento: não, hoje eu vou ser da paz, hoje eu não vou me alterar, porque ela já está indo para a reunião com aquela condição. Então, na hora que acontece alguma coisa que tende a deixá-la um pouco irritada, ela já está mais consciente, ela pode controlar o processo. Então, vocês vão ver, gente, que muito é através da prevenção, tá? A Jovelina de Goiânia, tá sem som, tá congelando a imagem, o Rodolfo já está vendo, tá? O Rodolfo aqui, a parte técnica, o suporte técnico vai te dar a orientação para você, tá? Já mandou aí para você a orientação. Bom, então, continuando, se vocês tiverem mais questões, Sônia também, se tiver mais questão, tá? Pode colocar. Bom, gente, isso então, quando nós temos que agir com forças que são contrárias, como esses dois casos da compulsão e da impulsividade, nós vamos chamar a vontade da vontade contencional. Agora, nós temos aquela condição em que a vontade ela tem que ir contra uma certa inércia, tá? Ou seja, a gente tem a tendência a não agir. Nos outros dois casos, o problema era um comportamento que a gente faz, tá? Tanto a compulsão quanto a impulsividade, a pessoa tem um comportamento que ela deseja excluir. Aí é que entra a vontade contencional. Mas existe a condição contrária, quando a pessoa ela tem dificuldade de realizar o comportamento. Então a gente trouxe aí 3 situações. A condição da abulia. A abulia é a condição patológica da vontade, quando a pessoa tem ausência da vontade, tá? Ela não tem vontade de fazer nada. Então, por exemplo, uma pessoa numa situação de depressão, ela pode ter uma condição de abulia, tá? Uma condição similar disso é a hipobulia, quer dizer, é uma vontade fraca. Ela até tem algum tipo de vontade, mas a vontade está muito enfraquecida, tá? Vamos pegar aí um exemplo de hipobulia. A pessoa, ela quer fazer uma reciclagem na vida dela, tá? Mas ela tem muita dificuldade de renovação, de mudança. Por exemplo, ela quer desenvolver a intelectualidade, mas toda vez que ela vai se deparar para desenvolver a parte da intelectualidade, ela acaba arrumando algum subterfúgio, utiliza-se de algum mecanismo de fuga para não precisar estudar, para evitar de escrever, para evitar de utilizar o seu mental soma. Vamos pegar, por exemplo, dentro desse contexto, a pessoa que quer escrever um artigo, tá? Então,
toda vez que ela senta para escrever um artigo, ela de repente resolve limpar a casa. Já viram? Aquela pessoa que vai escrever um artigo, então ela resolve limpar a casa, arrumar o guarda-roupa, né? Ela arruma alguma justificativa para não escrever aquele artigo. Então ela tem, a vontade dela é muito fraca em relação ao mental soma. Não quer dizer que ela não tenha as condições de desenvolver um trabalho intelectual, só que a vontade dela é fraca. Então ela tem uma questão da hipobulia. A mesma coisa serve para atividade física, a mesma coisa serve, por exemplo, no que a gente vai enfocar aqui mais, que é a questão do parapsiquismo. Então a pessoa não faz os 20 estados vibracionais por dia. Por quê? Porque ela tem uma vontade fraca, ela sabe fazer o estado vibracional, ela conhece a técnica, mas ela está numa condição de hipobulia. Dá uma preguiça, dá uma canseira, dá uma leseira, e aí é uma dificuldade enorme. Outra condição também dessa inércia, dessa dificuldade de ir para a ação, é a procrastinação. A procrastinação é aquela situação em que a pessoa ela vive adiando, empurrando com a barriga para tomar as suas decisões sempre depois. Ela nunca decide agora, para agir agora. Ela sempre fica postergando, ela sempre fica colocando para depois. Então isso é o que se chama de procrastinação. É a pessoa que não decide no momento presente, deixa sempre para o futuro, mas esse futuro ele nunca chega, ele é um eterno futuro. A pessoa tenta levar isso ao máximo, evitar isso ao máximo, né, para que ela não precise decidir. Então é a condição da procrastinação. Nesse caso, também é necessário um tipo de vontade que é a vontade propulsora. Então, na abulia, na hipobulia, na procrastinação, o problema não é um comportamento que eu tenho que conter, mas é justamente um comportamento que eu não consigo realizar. Então, quando eu utilizar a vontade nesse aspecto, vai ser a vontade propulsora. Vejam só, tanto a vontade contencional quanto a vontade propulsora, elas duas vão se utilizar das estratégias que nós falamos aqui do campo de força. Tá ok? Bom, o Maurício está colocando que a hipobulia e o desenvolvimento do EV, eu não entendi a sua questão, Maurício. A gente comentou aqui que muitas vezes a pessoa não faz o estado vibracional, aquela meta de 20 vezes por dia, justamente porque ela tem a vontade fraca, ou as técnicas parapsíquicas de uma forma geral. Por exemplo, hoje todo mundo já tem a noção das técnicas projetivas. Por que a pessoa não aplica isso toda noite, na hora que vai dormir? Ou em outro momento? Então veja, o conhecimento nós já temos. O que a gente precisa é justamente sair dessa inércia. Tá ok? Ah, tá. Então era isso mesmo. O Maurício queria saber, dar o seu exemplo pessoal. Tá ok. Bom, pessoal, então, continuando aqui. A partir disso daí, nós podemos chegar a algumas leis relacionadas à vontade, tá? Que vão se utilizar da motivação, e a vontade vai se utilizar dessas regras para que a pessoa possa alcançar os seus objetivos. Para facilitar o entendimento, imaginem vocês um objetivo pessoal, um objetivo que vocês queiram realizar, tá? Imagine agora um determinado objetivo. Pode ser escrever um livro, pode ser o desenvolvimento de um determinado fenômeno parapsíquico, como a projeção, ou algum domínio maior das energias. Vejam, pensem aí cada um num objetivo específico, para que a gente possa, a partir do que a gente for passando aqui, dessas técnicas e leis, na verdade das leis, depois eu vou falar das técnicas, tá? Vocês possam ir aplicando no objetivo que vocês pensaram, tá? Primeira lei. Então, algumas leis a partir do paradigma consciencial que a gente pode aplicar aí. A lei da correspondência básica. O que é essa lei? O elemento do pensene predominante evoca outros elementos correspondentes. Isso significa o quê? Todo pensamento vai evocar uma energia e mais uma emoção correspondente, sentimento ou emoção.
um determinado sentimento vai evocar um pensamento e uma energia correspondente. Ou uma energia vai evocar um pensamento e sentimento correspondente. Então, essa é a lei da correspondência básica. Aquilo que eu penso, eu vou ter uma emoção correspondente àquilo que eu penso, e eu vou ter uma energia correspondente àquilo que eu penso. Tá? Vamos entender bem essas leis. Isso tudo, gente, também faz parte de um artigo. A gente em breve vai estar disponibilizando esse artigo. Na verdade, ele já foi publicado na revista Consciência. Toda essa conferência que nós estamos dando aqui, vocês podem buscar a revista Consciência, que está disponibilizando os seus artigos online. E posteriormente nós já vamos deixar diretamente também no site da Apex. Mas hoje, quem quiser, já pode acessar a revista Consciência pela internet, tá? No site do CAEC, e aí ter acesso a esse artigo que é Vontade e Parapsiquismo. Bom, segunda lei motivacional é a lei da predisposição. O que diz essa lei? Os pensenes tendem a criar predisposição para o comportamento. Vejam só, a partir dessas leis vocês vão entender como utilizar aquelas forças, o campo de forças que nós estávamos falando, tanto das forças impulsionadoras quanto das forças restritivas, tá? Então, a lei da predisposição. Os senes tendem a criar a predisposição para o comportamento. Vejam só, essa predisposição, ela é tanto a predisposição interna, ou seja, se eu tenho um determinado padrão pensênico que tem relação com o objetivo que eu quero alcançar, isso me predispõe, cria uma motivação, cria uma tendência para eu ter o comportamento relativo àquele objetivo. Exemplo, eu fico pensando muito em projeção consciente. Então eu penso nisso. A partir do momento que eu tenho um pensamento sobre isso, eu estou lendo sobre o assunto, eu estou estudando, eu estou conversando, eu estou fazendo curso sobre o assunto, eu vou estar pensando sobre o tema, projeção consciente. Pela primeira lei, a lei da correspondência básica, eu vou ter emoções correspondentes a esse objetivo, que é a projeção consciente. Essas emoções, então, também vão ajudar a eu ter uma predisposição para a ação, ou seja, para eu realizar técnicas de projeção consciente. E eu vou ter uma energia relacionada ao fenômeno da projeção consciente. Então, há toda uma predisposição interna para eu realizar técnicas para me projetar e, consequentemente, alcançar a projeção consciente. Mas vejam, essa predisposição que o pensene gera não é só internamente. Há uma predisposição também externa. Porque, na hora que eu estou pensenizando sobre aquele meu objetivo, nesse exemplo, a projeção consciente, o pensene é composto de pensamento, sentimento e energia. Essa energia, então, ela começa a atrair energias relacionadas à projeção consciente. Eu começo não só a atrair energia, eu atraio consciências relacionadas a isso. Então eu vou atrair amparadores, técnicos especializados em projeção consciente. Eu vou atrair consciências também no meu dia a dia, que gostam do assunto, que têm um interesse no assunto, que vão conversar comigo sobre o assunto. Então, ao meu redor, eu começo a atrair uma série de condições e circunstâncias, devido à energia, ao padrão de energia, que tem relação com o meu objetivo. Começam a perceber isso? É baseado nisso que fez-se muito alarde aí da lei da atração. Mas o que é a lei da atração, na verdade? Tirando todo o processo de exagero, publicidade, marketing em cima disso. É você pensar, a partir do seu pensamento relacionado ao seu objetivo, você vai ter uma emoção e uma energia correspondente. A partir dessa energia, você começa a atrair as energias ou o holopensene que está afinizado com esse padrão. Então você atrai oportunidades, você atrai consciências, você atrai consciências.
Começa a aparecer de repente livros na sua mão sobre aquele assunto, começa a aparecer filmes, a sincronicidade começa a ocorrer em função daquele seu padrão pensênico, tá? Se a pessoa está consciente disso, de modo prático, o que ela faz? Ela pensa várias vezes sobre o seu objetivo. É aí que depois a gente vai passar algumas técnicas para vocês. A terceira lei das necessidades. As necessidades e os desejos tendem a gerar pensenes correspondentes. Vocês observam que as leis estão uma integradas das outras, né? Estão integradas, uma interage com a outra. Bom, as necessidades e os desejos tendem a gerar pensenes correspondentes. Se você está com alguma necessidade não atendida, alguma carência, isso vai influenciar nos seus pensenes. Consequentemente, isso vai influenciar no seu comportamento. É baseado justamente nessa técnica que alguns procedimentos ou técnicas projetivas foram desenvolvidas. Vejam só, se vocês estiverem com muita fome num determinado momento, a pessoa foi para assistir uma aula, só que ela está com muita fome, não almoçou, não tomou café da manhã e já é 4 horas da tarde. Possivelmente ela não vai conseguir apreender muito do conteúdo da aula, porque o tempo todo na sua cabeça ela vai estar pensando sobre comida, sobre sanduíche, sobre lasanha, sobre o que for, mas alguma coisa para matar a fome dela. Aquilo vai aumentando e passa a monopolizar a sua consciência. Mas essa lei ela pode ser utilizada a favor. Então, como eu estava falando, existem algumas técnicas projetivas que foram desenvolvidas a partir disso. Por exemplo, a técnica da sede. A pessoa fica o dia inteiro sem tomar água. Vocês podem ver essa técnica no próprio livro Projeciologia, tá? O tratado escrito pelo professor Valdo Vieira. Então a pessoa fica o dia todo sem beber água e coloca um copo d'água lá na sua cozinha e ela vai deitar. E ela fica se imaginando, fazendo um filme, passando um filme na sua cabeça, dela saindo do corpo, indo até a cozinha e pegando o copo d'água e ficando lúcida nesse momento, né? E ela fica repetindo isso e vai tentar dormir repetindo isso e com aquela sede enorme. Ela realmente ficou sem beber água muitas horas e a sede está muito grande, né? Só que ela também está cansada para poder dormir. E vai relaxando e vai pensando dela sair do corpo para alcançar aquela água. Muitas vezes, então, a pessoa, ela sai realmente do corpo e na hora que ela, pelo psicossoma, vai tentar pegar o copo d'água, ela fica lúcida, tá? Outra técnica também que foi baseada justamente nisso é a técnica do jejum. É similar à técnica da sede, quer dizer, a pessoa ela fica muito tempo sem comer e deixa lá uma comida, um prato de comida na cozinha, um biscoito, seja o que for, e ela então vai tentar se projetar. E ela faz o mesmo processo, fica passando um filme na sua mente, dela saindo do corpo e pegando aquela comida. Até que muitas vezes ela vai, na hora que isso acontecer, ela estando projetada, vem a lucidez, tá? Então, a partir da necessidade, no caso aí, tanto de sede ou de fome, a pessoa utilizou a vontade hábil para ir a favor daquele objetivo. Vocês começam então também a entender o que a gente estava falando da vontade hábil e da força de vontade. A vontade hábil, nesse caso, utilizou a fome ou a sede a seu favor, a favor de alcançar o objetivo, porque a fome e a sede é uma força interna também, tá? Outra lei é a lei do foco. Esse aqui não pode subir um pouco? Como é que a gente sobe aqui? Ah, tá. A lei do foco. A lei do foco significa a atenção, o interesse, a afirmação e a repetição reforçam um pensene. Ou seja, quanto mais atenção você der para um pensene, quanto mais você afirmar e repetir esse pensene, mais o pensene vai ficando reforçado. Então você tem um determinado objetivo, tá? Você tem um objetivo específico e você então fica repetindo isso na sua cabeça ou falando
Isso então vai reforçar esse pensene. Ora, se reforça esse pensene pela lei da predisposição básica, o que vai acontecer? Uma predisposição interna quanto uma predisposição externa. A publicidade se utiliza muito disso. Quantas vezes você não assiste o mesmo comercial na TV, repetindo várias vezes no intervalo comercial, né? Uma propaganda, você vê várias inserções, e às vezes aquela mesma propaganda você vê na TV, você vê na revista, você vê no outdoor, ou seja, está se repetindo, né? Existem até algumas propagandas que explicitaram bem isso. Muitos de vocês devem recordar daquele comercial do chocolate batom, né? Compre batom, compre batom, compre batom, né? Isso era justamente, não obviamente com uma visão de pensene, mas é o processo da afirmação e da repetição. Ora, a pessoa pode utilizar isso a seu favor, utilizar isso para alcançar um determinado objetivo. Por exemplo, a pessoa pode repetir projeção consciente, projeção consciente, projeção consciente, para ela sair do corpo, ou EV, que é referente ao estado vibracional, para ela poder fazer em alguns momentos do dia. Nós já vamos falar das técnicas que são baseadas nessas leis aqui, ok? Dando continuidade, então, a quinta lei vai se referir, já entrando aí no slide para vocês, a lei do hábito. O que é a lei do hábito? A repetição da ação acaba gerando o hábito, que é a ação sem esforço. Ora, se você repete a mesma ação várias vezes, você tende então a chegar um momento que você vai passar o gargalo, e aquilo que é um esforço para você passa a não ser mais. Então gerou o hábito, aquilo virou um hábito. Quando chega nesse ponto, você então não precisa se esforçar bastante, porque aquilo já vem naturalmente. Um exemplo que eu dou para vocês, eu por muito tempo tinha dificuldade de utilizar agenda para organizar os compromissos. Então eu começava a utilizar uma agenda, passava um mês utilizando, daqui a pouco eu não anotava mais as coisas na agenda, quando eu via, a agenda já não estava sendo mais utilizada. E eu recomecei esse processo várias vezes, até que chegou um momento que eu passei o gargalo. Hoje eu nem tenho mais agenda do papel, utilizo a agenda direto no computador, mas é algo natural para mim, tá? Então isso virou um hábito. A mesma coisa, a pessoa pode no início ter dificuldade de trabalhar com as energias, né? Acaba tendo a hora que não consegue trabalhar direito, perde a prática, mas ela insiste, chega uma hora que ela já começa a fazer isso naturalmente. Ou, por exemplo, atividade intelectual. No início é uma dificuldade enorme, como a gente falou, aquele caso da pessoa que resolve, na hora que vai escrever um artigo, resolve limpar a casa. Mas ela insiste, ela repete, até que chega um ponto que ela então não tem mais nenhuma dificuldade para atividades intelectuais. Aquilo já passa a ser natural para ela. A sexta lei é a lei do feedback holopensênico. O holopensene tende a alimentar o pensene e vice-versa. Ora, se a pessoa está num ambiente, vamos pegar aqui um ambiente, uma situação qualquer, né? Aquele ambiente tem um holopensene específico. E qual é a tendência do holopensene? Influenciar os nossos pensenes, tá? E vice-versa, a gente também influencia o holopensene. Mas vamos dizer que a pessoa foi numa biblioteca. O holopensene de uma biblioteca é um holopensene de estudo, né? Então, a pessoa estuda dentro daquele ambiente, as pessoas de uma forma geral. Então, todo mundo que vai para lá, na sua grande maioria, vai para estudar. Quando elas estão ali estudando, elas estão emitindo pensenes num determinado padrão, que é o padrão de estudo. Ora, na hora que elas emitem esses pensenes, elas vão fortalecendo o holopensene do ambiente. Por sua vez, esse holopensene, quanto mais forte ele é, mais forte a sua influência sobre quem está sob ele. Ou seja, mais forte ele vai influenciar as pessoas que pensenizem de acordo com aquele padrão. Então começa a ter um círculo, né? Ou um ciclo vicioso, ou quando é negativo, ou quando é positivo, um ciclo positivo, tá? Virtuoso. Por quê? O holopensene influencia a pessoa
que penseniza de acordo com aquele holopensene. Então aquilo é reforçado. Quando é reforçado o holopensene, mais força ele tem para influir no pensene da pessoa. E assim vai, tá? Então, o exemplo que eu sempre coloco é que as pessoas, elas podem estudar, por exemplo, numa boate, a boate está fechada, não tem ninguém. Uma discoteca, por exemplo. Ou ir numa biblioteca, onde também está fechada e não tem ninguém. O silêncio é total, tanto numa boate quanto numa biblioteca. Estão em dois momentos que os estabelecimentos estão fechados. Onde que será mais fácil a pessoa estudar? Obviamente, em tese, na biblioteca. Não porque ela vai ter acesso aos livros, porque o material que ela ia utilizar ela já possuía, tá? Mas porque o holopensene do ambiente é mais fácil para a pessoa. Quer dizer, ele tem a ver com aquele objetivo de desenvolver atividade intelectual. Com base nisso, você pode criar, de acordo com o seu objetivo, ambientes que favoreçam um determinado tipo de holopensene. Por exemplo, o professor Valdo, lá no Rio de Janeiro, por muitos anos, ele tinha na casa dele um retrocognitarium. Ele criou separou um quarto num apartamento dele, onde tinha uma série de enfeites, objetos, esculturas da China antiga. E isso servia para fazer um rapport com a China antiga, na qual ele teve várias vidas. Então, aqueles objetos, aqueles recursos e o ambiente todo elaborado com referência à China antiga, aquilo tudo ajudava a criar um holopensene para que desencadeasse a retrocognição. Quer dizer, o feedback holopensênico está influindo aí. Então vocês observam que isso pode ser utilizado para fazer uma técnica de retrocognição. É esse mesmo princípio que é utilizado nos laboratórios conscienciológicos, tanto no CAEC quanto no campus de Saquarema, lá do IPC, quanto também lá em Portugal, por exemplo, no campus da IAC. Em todos esses campi, os laboratórios vão se utilizar da lei do feedback holopensênico. Por exemplo, no CAEC, existe um laboratório só sobre estado vibracional. Então as pessoas vão lá e fazem estado vibracional nesse laboratório. A tendência é o quê? Ali cada vez ficando mais impregnado desse padrão holopensênico. Cada pessoa que entrar lá posteriormente, em tese, vai ter muito mais predisposição para ter o estado vibracional. Por sua vez, ela vai reforçar extrafisicamente, energeticamente, aquele ambiente. E assim vai. Quanto mais tempo passar, quanto mais pessoas frequentarem, mais forte vai ficando o holopensene, mais poder ele vai ter de predispor aquele objetivo específico. No CAEC também tem laboratório de retrocognição, que segue o mesmo princípio, técnicas projetivas e por aí vai. Então, para vocês terem uma ideia desse contexto. E por último, nós temos a lei do heteropensene. O pensene da consciência pode ser influenciado pelo pensene de outra. Então, da mesma forma que tem o holopensene, o feedback holopensênico, que muitas vezes a gente está aí relacionando com o ambiente, também pode ter relacionado com as pessoas com quem a gente convive. Então, vamos observar qual é o padrão dos pensenes das pessoas que a gente tem contato. Se a pessoa quer se projetar e ela tem convivência ou tem contato com muitos projetores, a tendência é isso facilitar a projeção dela. Se ela tem contato com pessoas que são contra a projeção, isso pode dificultar a projetabilidade dela, tá? Bom, nós temos aqui o Camargo. Como usar a força de vontade e a vontade hábil para a descoberta da programação existencial? Bom, a questão da identificação da programação existencial, ela vai passar, a gente considera 3 grandes variáveis, tá? Isso, obviamente, fazendo aqui de uma maneira resumida, ok, Camargo? A primeira variável são os seus talentos. Isso envolve trafores, megatrafor, habilidades, aptidões.
conhecimento, experiência, tal. Então você tem que considerar os seus talentos. A segunda variável são os seus aportes existenciais. O que vem a ser aporte? É aquilo que você recebeu da vida. Aonde que seus caminhos se abriram? Onde que sempre que você entrou, você recebeu alguma coisa, você teve algum tipo de assistência, algum tipo de auxílio. Então, há um padrão nisso. Isso é o que a gente chama de aporte. Aporte quer dizer um investimento. A vida fez investimento em você. Veja o que você recebeu de atípico. Uma determinada oportunidade que nem todo mundo recebe, uma determinada condição, às vezes de estudo, às vezes de viagem, às vezes de um certo conhecimento. Então você tem que ver no seu caso o que serviu de aporte. Então a variável talento, que engloba trafores, megatrafores, experiência, bagagem cultural, uma série de outras coisas. A variável aportes existenciais e a variável motivação. E aí tem relação com o que a gente também está falando aqui. Tá? A motivação, veja, aí não é especificamente a vontade, mas a motivação, veja aquilo que você tem interesse, que você gosta de fazer e que possa ser útil para a evolução e para ajudar outras pessoas. Então, na verdade, você vai considerar essas 3 variáveis. Não pode ser considerada uma isoladamente, não, para ver a questão da proexis, tá? Mas as 3 conjuntamente. E a motivação ela é importantíssima, porque, gente, proexis não é condenação. Proexis é motivação. A pessoa tem que estar motivada para a realização da sua proexis, tá? Isso é muito importante a gente considerar, ok? Bom, então continuando aqui, o Fábio José faz a seguinte pergunta: o feedback holopensênico é também válido para ambientes insalubres? Com certeza, só que ali está fazendo o feedback para pensenes negativos, e foi ótima a sua pergunta, porque aí a gente vai entender como é que funciona a reurbanização extrafísica, o reurbex. Em ambientes como esses, ambientes insalubres, o que a pessoa tem que fazer? Se ela está lúcida e ela tem condições, Se a pessoa não tem muito gabarito, ela tem que fazer sua autodefesa, para que ela quebre a influência do holopensene local sobre os pensenes dela. Então ela quebrar essa lei do feedback holopensene. Mas se é um ambiente que ela tem condições ainda de fazer uma assistência específica, ela vai começar a fazer o inverso. Ela vai começar a emitir pensenes saudáveis que vão contra o holopensene local. E aí, gente, o feedback ele começa a se inverter. A partir do momento que a pessoa começa a emitir pensenes positivos que vão contra aquele holopensene negativo, esse holopensene ele começa a ser enfraquecido, ele começa a perder força. E aí fica mais fácil de emitir pensenes sadios. E aí, consequentemente, o holopensene vai ficando mais fraco. Quanto mais fraco ele fica, mais fácil é emitir pensenes sadios. E assim, pouco a pouco, você vai limpando o ambiente. É esse o processo de limpeza holopensênica. Funciona dessa maneira. Até você criar um holopensene sadio, onde você vai enfraquecendo. A questão da reurbanização extrafísica é isso. Holopensenes altamente parapatológicos, que as consciências mais evoluídas, junto com alguns despertos e pré-serenões em alguns casos, vão ajudando a fazer a limpeza desse ambiente a partir dos seus próprios pensenes, tá? Bom, para que a gente possa concluir aqui, eu vou passar, com base no que a gente falou, algumas técnicas para vocês, tá? Com base nessas leis. Algumas técnicas para que vocês possam ter o domínio da motivação, e vocês vão estar utilizando a vontade para isso. Primeira técnica, a técnica da escrita. O que envolve a técnica da escrita? Tem vários aspectos aí. Você pode criar uma frase, tá? Uma frase onde você vai estar realizando o seu objetivo no momento presente. Ou seja, você vai escrever uma frase não para o futuro ou no passado, mas no tempo verbal presente, tá? Então vamos pegar o exemplo da projeção. A pessoa quer sair do corpo. Então, a pessoa escreve lá, cria uma frase tipo: estou
projetado com lucidez. Reparem só então a questão do momento presente. Ela não vai falar, vou me projetar, porque senão ela nunca imagina, nunca coloca o seu foco no que está ocorrendo, e sim algo que ainda vai acontecer, então pode nunca chegar. Então a frase tem que ser você realizando seu objetivo no momento presente. No caso, estou projetado com lucidez. A pessoa pode então escrever essa frase, separar um caderno só para isso, e aí todo dia, um caderno pautado, ela vai escrever em todas as linhas de uma folha, tá? Ou de uma página, mais especificamente, ela vai escrever essa frase: estou projetado com lucidez, estou projetado com lucidez, estou projetado com lucidez. Ela vai escrevendo isso à folha. Ela pode fazer isso um pouco antes de dormir, tá? Essa então é uma técnica. Isso tem a ver com a lei da repetição, tem a ver com a lei do que o Pensene predispõe a um determinado comportamento, tá? Várias daquelas leis que a gente estudou. A técnica da persistência. A pessoa, então, nesse caso, ela quer sair do corpo. Ela vai repetir a técnica todas as noites. Todas as noites ela vai tentar sair do corpo. Tá? Então é a persistência, ela vai manter. E ela então, vejam só que a gente pode fazer um programa disso, tá? Meia hora antes de dormir, ela começa a escrever uma página inteira com a frase, e imagina também ao mesmo tempo, né? Pela técnica da escrita: estou projetado com lucidez, estou projetado com lucidez. E ela vai depois aplicar uma técnica qualquer de projeção, tá? Terceira técnica, a técnica da repetição auditiva. A técnica da repetição auditiva, ela pode ser feita concomitante com a técnica da escrita. Na hora que a pessoa está escrevendo no seu caderno a frase com o objetivo que ela quer alcançar, ela vai estar também falando em voz alta, tá? Ela vai estar repetindo isso em voz alta. Então, por exemplo, ela vai escrever e vai falar: estou projetado com lucidez, para ela mesma ouvir. Estou projetado com lucidez, estou projetado com lucidez, estou projetado com lucidez, tá? Outra técnica, e tudo isso então pode ser feito conjuntamente, é a técnica da saturação mental. Ela vai procurar elaborar uma série de estímulos para que ela, a maior parte do tempo, esteja pensionizando sobre aquele tema. Então, por exemplo, no caso da projeção, ela vai separar uma série de livros sobre técnicas projetivas, sobre relatos de projetores, né, relatos de projeção, filmes. Ela vai então regularmente ler sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, conversar com outras pessoas que se interessam pelo assunto, vai assistir filmes sobre o assunto. Então ela vai fazendo uma verdadeira saturação mental. O tempo todo ela vai estar pensando sobre o assunto, tá? Outra técnica é a técnica da visualização. Na técnica da visualização, a pessoa vai pensar num filme, numa imagem, ela saindo do corpo, nesse exemplo que a gente está falando, ou de uma forma geral, no objetivo. Ela tem um verdadeiro filme na cabeça dela, ela se vê numa cena onde ela está alcançando aquele objetivo. Saindo do exemplo da projeção, vamos dizer que a pessoa queira falar em público, ela tem dificuldade. Ela então ficaria se imaginando falando para uma grande plateia, tá? Ela vê aquela cena onde ela se encontra e está falando para uma grande plateia. No caso da projeção, a pessoa se imagina então vendo o seu corpo deitado, vendo o seu psicossoma saindo, de repente voltando, tá? Flutuando acima do chão, e aí ela repete esse filme várias vezes. E ela pode fazer isso integrado com a técnica da escrita e a técnica da repetição auditiva. Ela escreve: estou projetado com lucidez, fala em voz alta enquanto escreve e vai imaginando também ela saindo do corpo e estando lúcida. Então vocês estão vendo que está mexendo com a psicomotricidade, está mexendo com a imaginação, está mexendo com a fala, está mexendo com a audição, tá? Sexta técnica é a técnica das companhias impulsionadoras, baseada na última técnica na última lei, do Hétero Pensene. As técnicas das companhias impulsionadoras, a pessoa vai procurar
se aproximar de pessoas que tenham relação com aquele objetivo dela. Então, no caso de uma pessoa que quer sair do corpo, ela vai se aproximar de pessoas que se projetam constantemente, ela vai se aproximar de pessoas que pesquisam a projeção consciente, tá? A técnica do holopensene ambiental, baseada na 6ª lei, que é a lei do feedback holopensênico, é você criar então um ambiente que favoreça o holopensene para aquele objetivo. Como eu dei o exemplo que o professor Valdo criou na casa dele, um retrocognitário para a China antiga. Então criou um ambiente que favorecia aquilo. Vamos dizer que a pessoa quer desenvolver muito a intelectualidade e o mental soma. Ela pode criar então no seu escritório todo um ambiente bem intelectual, quadros, imagens, objetos, livros, tudo que favoreça aquela atividade, tá? Por exemplo, se a pessoa quer fazer atividade física, ela não vai fazer atividade física na sua biblioteca, né? Não tem muita relação com isso. Então, tem que estar apropriado, tem que estar adequado o ambiente com aquilo que você quer fazer. Se a pessoa, a gente sabe hoje que existem algumas características para favorecer o ambiente por uma projeção. Por exemplo, as paredes num azul um pouco mais escuro, isso pode facilitar a projeção, tá? O ambiente não totalmente escuro, com uma certa luminosidade, pode favorecer. Então existe uma série de recursos para criar um quarto otimizado para projeção. Outra coisa também que se baseia nisso, é que alguns tenepecistas já têm nas suas casas, é o quarto da TENEPS. Separar um quarto específico para realizar a TENEPS. Então muitas pessoas já têm nas suas casas um quarto onde só é feito ali a TENEPS. Um quarto exclusivo para isso, um ambiente exclusivo, justamente pela técnica do holopensene ambiental, isso facilita o trabalho. E uma última técnica que nós podemos colocar para vocês é a técnica dos lembretes, tá? Na técnica dos lembretes, a pessoa, ela cria uma série de lembretezinhos, pode fazer isso com cartolina, com o objetivo, tá? Para que ela constantemente esteja lembrando dele. Então vamos dizer, estou projetado com lucidez. No lembrete ela pode só colocar projeção consciente e fazer uma cartolinazinha, um cartãozinho e espalhar pela casa, na porta do armário do banheiro, tá? Coloca em cima do computador, coloca no console ali perto do volante do automóvel, coloca em vários locais da casa, ela coloca aquele lembrete, tá? Pode ser também o seu screen save no computador, né, o protetor de tela, onde a pessoa então vai colocar aquele objetivo. Nesse caso aí que a gente está dando, poderia ser projeção consciente, tá? Bom, nós temos uma pergunta, o Irismar, pergunta técnica 6 tem relação com sinergismo? Tem relação, mas não só a técnica 6, das companhias impulsionadoras. Outras técnicas também vão ter, tá? Mas com certeza, por envolver outras consciências, com um objetivo em comum, você realmente pode alcançar aí um sinergismo, tá? Tem relação sim, direta sim, ok? Bem colocada a sua reflexão. Bom, pessoal, para a gente poder fazer aqui a conclusão, é muito importante utilizar essa noção das forças favoráveis, forças desfavoráveis e a vontade, para que a gente possa fazer as diferentes superações na nossa vida. O objetivo maior disso é a condição do complexo, tá? O completismo existencial. Então a gente tem que evitar todas as inadequações referentes à nossa programação existencial. A partir do momento que a gente controlar mais as nossas forças internas e também lidar melhor com as forças externas, nós vamos ter muito mais condições para poder desenvolver as ações de acordo com a nossa programação existencial. E o parapsiquismo, ele é fundamental nisso tudo, porque é o parapsiquismo que vai nos dar um discernimento para a realização da programação existencial, tá? Com base nas informações do parapsiquismo, obtidas através do parapsiquismo, nós podemos ter maior discernimento
nas nossas decisões e no próprio uso da nossa vontade. Tá ok? Bom, pessoal, essas foram aí algumas das ideias que nós queremos passar para vocês. Espero aí que tenha contribuído aí com as pesquisas de vocês, tá ok? Mais uma vez, eu quero agradecer aí a participação de todos. Tem uma última pergunta aqui que é do Maurício. Se eu poderia citar seu exemplo para estudar esse tema e ganho no parapsiquismo. Eu posso citar sim. A partir do momento que eu comecei a fazer algumas aplicações referentes a técnicas projetivas, o processo da saturação mental, o lembrete, todo esse exemplo que eu dei, eu utilizei para a técnica de projeção. E isso dá um efeito. Se você dá uma continuidade, você começa, o processo é interessante porque é gradativo. Você começa muitas vezes a sonhar que está projetado, tá? Ainda não é uma projeção para valer, mas você já começa a sonhar que está projetado. Até que chega um momento que você se projeta. Outras vezes é com a questão do estado vibracional, ou mexendo com energia. Chega uma hora de tanto você pensar nisso que você já começa a mexer com energia automaticamente, tá? Então, inclusive, nós temos aqui em Foz uma dinâmica de desenvolvimento para psiquismo aplicada a ProEx, que é um trabalho de energia com o Epicom, que é o Frederico Gani, e toda a turma da Apex. A gente se encontra semanalmente para fazer esse trabalho de parapsiquismo, envolvendo ectoplasmia, envolvendo projeção e outras manobras também de energia. E a gente vai, em breve, começar a aplicar as técnicas, essas técnicas que a gente passou aqui, e outras mais, para o desenvolvimento do parapsiquismo. E a pessoa tendo um acompanhamento do seu desenvolvimento e da aplicação dessas técnicas. A gente vê que essas técnicas motivacionais, elas são um suporte importantíssimo para você realizar o seu planejamento. Porque não basta só planejar, né? Você tem que executar. E muitas vezes as pessoas param ou têm justamente a dificuldade maior na execução. Fizeram até um bom planejamento, mas às vezes elas têm dificuldade de realizar, de levar a cabo a execução. Então, as técnicas motivacionais vão ajudar muito nesse sentido. E é o que a gente quer começar a fazer no desenvolvimento do grupo, né? A aplicação dessas técnicas, e a partir daí a gente vai ter alguns estudos de caso mais amplos e enxergar alguns padrões, tá? O Irismar está perguntando, dependendo do soma, ele pode suprimir o parapsiquismo? Sim, Irismar, pode tanto suprimir quanto também desenvolver, né? Às vezes até uma determinada deficiência pode facilitar o desenvolvimento de outras habilidades. Você vê muito, por exemplo, uma pessoa que é cega. Você sabe que um cego, ele tem geralmente uma audição mais desenvolvida, um tato mais desenvolvido, né? A sensibilidade auditiva maior, a sensibilidade tátil e outros tipos de percepção mais desenvolvidos em função justamente da eliminação da visão. Então, a gente costuma falar uma coisa na Apex muito importante, é o seguinte: faça de um problema, ou do seu problema, uma oportunidade de assistência. Isso é utilizar a estratégia da vontade hábil, né? Pode ajudar muito, ok? Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos aí que participaram. Nós tivemos aí pessoas lá de Blumenau, a Claudine lá de Santa Catarina, se eu não me engano é a Claudine de Blumenau, né, que participou recentemente aí de um curso nosso. Nós temos a Jovelina de Goiânia também, o Maurício é do Rio de Janeiro, o Leander de Minas Gerais, nós temos o pessoal de São Paulo, a Ana Peter de São Paulo, Bruno do Rio, deixa eu ver mais, também Gabriela do Rio, algumas pessoas que colocaram, Marcos de Londrina, Maria do Carmo de Nova Iguaçu, também do estado do Rio de Janeiro, tá? E as outras pessoas também, o Ismar é do Rio de Janeiro, e várias outras pessoas aqui que estão participando aí de várias regiões. A gente quer agradecer a presença de todos, reforçar a participação de vocês. Todos os sábados nós temos aqui as palestras online, tá? No sábado que vem vai ser o estudo de uma biografia
vai ser a partir da visão da Conscienciologia e da Proexologia, então o estudo de biografia, diretamente aqui também do Shopping Cataratas JL, tá? E de Foz do Iguaçu aí para todos os cantos do mundo, né? A gente pode falar assim, tá? E queremos também convidar vocês para as nossas atividades presenciais. Vocês têm aí no site da Apex a nossa programação, tanto em Foz do Iguaçu, em São Paulo, Porto Alegre. Em setembro nós estaremos no Rio de Janeiro com o curso Identificação das Diretrizes da ProEx. E agora, na semana que vem, 20 e 21, nós vamos ter um curso em São Paulo, que é o Introdução à Programação Existencial, para pessoas de primeira vez, que ter um conhecimento maior sobre o estudo da programação existencial, tá? Então, temos atividades aí em várias regiões, e vocês também têm mais informações na Apex. Quero ressaltar também que todas essas nossas web conferences, elas estão disponíveis também no site da Apex para vocês baixarem, fazerem um download e poderem assistir, independente do horário ao vivo, todas ficam registradas. Então, quem não pôde participar de outras ou tem algum tema que já passou e tem interesse, vocês também podem baixar aí no nosso site, tá ok? Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, a participação de todos e espero aí uma nova oportunidade, ok? Obrigado e até mais. Tchau, tchau.